paz do Senhor Jesus. Para não lhes cansar, eu quero fazer logo a leitura do texto, para que vocês possam tomar de volta o vosso assento. Evangelho de Cristo Jesus, segundo São Mateus, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 21. Os que encontraram gentilmente nos acompanhem. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se à região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Pai, permaneça falando aos nossos corações, como quando o início dessa liturgia, deste culto de louvor ao Senhor. Te pedimos tudo isso na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus. Sente-se, por favor. Amém. Quero louvar a Deus por estar convosco neste momento. É a minha primeira oportunidade de ministração na Batista Ebenezer. Eu quero render graças ao pastor presidente deste ministério, pastor Jeová de Aquino, também ao nosso querido pastor Magno, é isso? Me perdoe, pastor Magno, se falhar. Pastor Magno, que de forma tão gentil acolheu a nossa vinda para cooperar convosco nesta manhã. Ao nosso querido Gustavo, pastor Gustavo, não é isso? Pastor Gustavo, que foi nos buscar ali com a sua família, seu filhinho Benjamin. Gente, que gracinha. Nossa, como ele é esperto. Assim que eu entrei no carro, ele já se identificou. Eu sou o Benjamin. Nossa, que idade ele tem, pastor Gustavo? 3 aninhos. Vai ser um exímio pregador do Evangelho, em nome de Jesus. Pelo menos já dá sinais. Bom, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, pastor Magno, muito obrigado. Sua querida família, esta linda igreja, apesar deste momento de afastamento, não é, social, nós estamos crendo em Deus, que vamos permanecer rompendo, obviamente que alinhados com a palavra de Deus, orientados por suas prescrições, mas também submetendo e obedecendo às autoridades constituídas, para que possamos também ter
um futuro promissor diante de Deus e também diante dos homens, fazendo a diferença como igreja que somos, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar convosco algo que o Senhor colocou em nosso coração e serei breve, porém o mais verdadeiro possível, fiel possível, melhor dizendo, naquilo que o Senhor colocou em nosso coração, para participar ao vosso coração. Bom, o texto em que lemos é muito conhecido, o episódio da mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia. E a título de informação, este é um dos primeiros momentos que Jesus ele vai ampliar o raio geográfico de atuação de seu ministério. E, sendo assim, será o primeiro momento também que Jesus ele vai além dos limites palestinos e vai alcançar essa região pagã. Como propõe o texto, esse é um dos pontos, claro, como propõe o texto, aquela era uma região envolvida de barreiras, preconceitos, enfim, haviam diversos poréns que envolviam o contexto dessa região. A Bíblia narra, e lemos ainda há pouco, em que esta mulher, motivada por um sentimento que qualquer pai, qualquer mãe, acredito que tomaria a mesma iniciativa, vendo a sua filha em grau extremo de sofrimento, oprimida por demônios, ela, portanto, não se demora. Quando ela ouve, certamente, que Jesus estava dirigindo a incursão missionária, ou dirigindo a sua ida até aquela região, imediatamente ela decide ir ao seu encontro. Nós vamos entender não apenas essa motivação, mas a partir do diálogo entabulado por aquela mulher com Cristo, nós vamos entender também uma outra e preponderante motivação que a fez tomar tamanha atitude, de modo que impressiona não apenas a Jesus, mas ao mesmo tempo aqueles que estão em sua volta, os seus discípulos. Pois bem, além da região longínqua, havia também, como falei ainda há pouco, estas barreiras para serem vencidas, essas barreiras para serem transpostas, esses desafios a serem, enfim, vencidos por esta mulher. Havia a barreira cultural, a barreira religiosa, enfim, havia todo aquele aparato, na verdade, todo aquele contexto de preconceito entre os judeus e os gentios. E ela conhecia como ninguém. Ela sabia de todos esses desafios que estaria diante dela, pois era patente. Ela era conhecedora, mas ela estava passando por um problema muito, mas muito grande, a ponto de fazê-la tomar determinada atitude, não se valendo da preciosidade de sua vida, mas colocando, sobretudo, foco na vida de sua filha. Ela abre mão da exposição de sua pessoa, até mesmo, repito, da pena capital, que era a morte. Mas na sua concepção, era um ato muito mais do que válido, era uma atitude muito mais do que legal. Ali também envolvia a questão do sentimento materno.
As mães sabem muito bem do que eu estou falando. As mães, elas têm esse sentimento, não que os pais não tenham, mas o sentimento materno, ele é muito mais aflorado. Não é à toa que Deus vai se utilizar como exemplo, quando Ele cita que ainda que uma mulher que amamenta esqueça do seu filho, Ele todavia não se esqueceria. Ele está colocando isso num pé de grande e extrema complexidade. Ele está elevando a intensidade do amor e do cuidado da mulher. Em relação ao seu cuidado, ele faz essa comparação. O próprio Deus. É difícil de que uma mãe, com seu sentimento aflorado, ela esqueça de nutrir, de amamentar, de cuidar, de proteger, de preservar o seu filho. E Deus, ele diz que ele, em hipótese alguma, esqueceria daqueles cujos quais estão cravados na palma de suas mãos. Gentilmente diga comigo: eu estou, eu não estarei, eu estou cravado nas palmas das mãos de Deus. Aleluia. É por essa e outras razões que o Senhor não abre mão daquele que Ele escolheu. Você é um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. A despeito da circunstância, em detrimento às adversidades, que a propósito não são poucas, em virtude de toda essa situação que se instalou, mesmo assim, nós permanecemos vocacionados, escolhidos e cravados na palma da mão do Senhor. A adversidade, a luta, a crise não diminui em nada a proporção do amor, do cuidado e da preservação de Deus pela sua igreja, eu e você, nós. Aleluia! E isso é por demais motivador, isso é por demais, sabe, alegrador, incentivador. Não há nada tão motivador do que saber que o Senhor, Ele não está alheio, Ele não está indiferente, Ele não está com seus ouvidos agravados, muito menos suas mãos retraídas, para cuidar, para abençoar, para prover a nossa vida, aquilo que nós precisamos, e muito mais além do que pedimos e pensamos. Aleluia! E portanto, essa mulher, com toda essa motivação e diante de todos esses desafios, ela não se demora, ela não se detém. E aqui eu faço imediatamente a primeira aplicação, com parêntese aberto. Não abra mão de ir em busca de Deus, apesar daquilo que se agiganta diante de você como desafio, como obstáculo. Não se detenha, não permita que a sua visão permaneça obstruída diante das dificuldades e, portanto, abra mão de buscar ao Senhor em meio a essas dificuldades. Não. Quanto mais a luta estiver ainda, quanto mais as dificuldades estiverem, se agigantando contra mim e contra você, tanto mais precisamos permanecer em consistência na busca daquele que pode realizar aquilo que esperamos, e muito mais daquilo que pedimos. Não abra mão. A propósito, estamos aqui não por outra razão, estamos aqui para aprender de Deus. Poderíamos ir para qualquer outro lugar, mas não há outro lugar nesse instante melhor do mundo de se estar. Eu vou repetir: poderíamos ir para qualquer outro lugar, eu falo com segurança, aleluia, motivado pelo Espírito Santo de Deus. Deus não me trouxe da Paraíba por apenas trazer ou para fazer um turismo, não. Deus me trouxe de João Pessoa, na Paraíba, com a missão de promover o acréscimo na vossa fé. Aleluia! Glória a Jesus!
Não se detenha, meu irmão. Não se detenha, minha irmã. As lágrimas, pastor, fazem parte. Se elas não tivessem, não teríamos combustível, muito menos o fator preponderante para regar, o chamado sine qua non, então para regar as sementes que foram plantadas. Aleluia! Pois aquele que leva a preciosa semente, ainda que chorando e gemendo, voltará sem dúvida. Salmo 126, sem dúvidas. Eu vou repetir, sem dúvidas. Nós não vivemos em função de dúvidas, não. Nós vivemos em função da promessa, e é nela que estamos focados, e portanto não iremos retroagir. Parêntese fechado. Esta mulher, ela vai com desejo de ver a sua situação transformada, com desejo de ver a sua casa transformada, de ver a sua filha liberta. Aleluia. E segundo os estudiosos, alguns comentaristas, diz que como ela sabia de todo o contexto, de toda a situação que havia se instalado, que lhe esperava, ela fica numa distância de aproximadamente um tiro de pedra, de 20 a 30 metros de Jesus. Ela era mulher, uma pagã, e ela grita: Senhor! Aleluia! Gente, acompanhe comigo esse cenário. É a primeira vez que Jesus está numa terra pagã. É a oportunidade da vida dela. Ela ouviu falar dele, nós vamos saber quando. E ela precisa fazer algo em benefício de sua filha. E ela acredita piamente que ele é a pessoa responsável. Ele é a pessoa correta que pode fazer isso por ela, por sua filha, por sua casa. Aleluia. E ela grita: Senhor, Filho de Davi. Aqui está um dos pontos cruciantes, pastor Magno. Por quê, pastor Sinésio? Esse título, esse pronome de tratamento, só quem utilizava eram os filhos. Só quem utilizava eram os judeus. Quando ela grita, além de ser mulher, agravante de ser mulher, uma pagã, e ainda mais fazendo uso de uma palavra, de um pronome, de um tratamento que não é próprio dela. Ela é inimiga. Ela é uma desvalida na ótica dos judeus. Mas ela diz: Senhor. Ela reconhece Cristo como o Senhor. Aqui está em caixa alta. É exatamente Kyrio. Senhor. E agora ela vai: Filho de Davi. Ela está dizendo: Senhor, Messias. Gente, só os judeus. Mas ela se vale. E isto incomoda os discípulos. Mais ou menos assim: como? Uma inimiga? Utilizando o nosso tratamento? Senhor, despede logo essa mulher. Barclay, comentando, ele diz que quando ele diz: Senhor, despede logo essa mulher, era como se eles estivessem dizendo assim: Senhor, dai logo o que ela precisa, para que ela saia de perto de nós, pois nos incomoda com esses gritos. O que para eles era grito, para ela era pronome de tratamento. Para ela era exposição de verdade. Senhor, despede logo ela. Versículo 23, Jesus, porém, não lhe respondeu palavras. O Isbe diz que nesse instante, esse desprezo imediato, sabe,
essa indiferença de Cristo imediata, nada mais foi do que um instrumento utilizado por Cristo para alimentar ainda mais a fé daquela mulher, para dar uma lição aos seus discípulos. Porque este era o momento que Jesus não iria abrir mão de demonstrar para eles que eles não eram os únicos. Aleluia! Felizardos, beneficiados, felizes em receber o Evangelho, em receber as boas notícias. E que a partir dali o Evangelho seria expandido, não apenas a ela, mas a todo mundo, cujos quais nós fomos também beneficiados. Aleluia! Glória a Deus também, digo eu. Aleluia! Aquela falácia prestigiosa, esse sofisma de meritocracia, Jesus estava esmagando. O indiferentismo imediato de Cristo. Ele sabia que aquela mulher não iria voltar atrás, pastor Magno. Ele conhece toda a história. Ele sabia que a motivação daquela mulher estava tão intensa. E ele iria dar uma lição extraordinária e necessária para os seus discípulos e para nós nesta manhã. Não se detenha com a opinião pública a seu respeito. Eu vou repetir: não se detenha com o discurso da opinião pública ao seu respeito. Pouco importa, eu não quero saber, muito menos o pastor Magno, muito menos o nosso querido pastor Jeová de Aquino, a posição que você ocupa na sociedade. Ninguém quer saber se a sua família é uma família tradicional ou não da cidade. Pouco importa saber a sua aptidão diante da sociedade, o que você faz, o que você... Não importa. O que importa é que o olhar gracioso de justiça e misericórdia de Deus, Ele nos olha de forma plena e igual. Aleluia! Glória! Ah, pastor Sinésio, mas eu não estou neste grupo. Não importa. Não. Pouco importa os que são de Cefas, os que são de Paulo, os que são de Apolo, pouco importa. Os que são de... Não, nós somos do corpo. Eu vou repetir, nós somos do corpo, cuja cabeça é Jesus. Estamos ligados pelas mesmas juntas e ligaduras do Espírito. Temos em comum o mesmo sangue que nos banhou, nos redimiu, nos justificou, nos inserindo na purificação, na santificação contínua, até aquele dia em que seremos transformados pela glorificação e estaremos definitivamente livres da presença do pecado. Aleluia! Não se imiscua, ou muito menos imiscua o Deus que você serve. Não faça do seu Deus um Deus partidário. O olhar de Deus não é um olhar temerário. O olhar de Deus não é um olhar de injustiça. Ele não olha para o que eu tenho, para quem eu sou, mas Ele olha para o sacrifício de seu Filho Jesus, para a propiciação, o propiciatório, porque todos nós, disse Paulo aos crentes em Roma, pecamos, e destituídos, distantes, extraviados fomos da glória de Deus. O que nos vale é a sua graça e sua misericórdia, que nos trouxe para perto dele na pessoa de Cristo. Por isso que estamos em Cristo e Cristo em Deus. Portanto, não se detenha, sabe, com esses clamores sociais.
Não se detenha com esses barulhos ensurdecedores do sistema, tentando lhe oprimir, tentando vendar os seus olhos, tentando obstruir o seu coração. Não. Permaneça firme, perseverando. Permaneça gritando: Senhor, Senhor. Senhor. Pastor fulano não, Senhor. Beltrano não suporta, Senhor. Ele não quer, Senhor. Ele não aceita, Senhor. Ele meneia a cabeça, Senhor. Ele aponta o dedo em riste, Senhor. Não discuta. Jesus não lhe responde palavra. Sim. Ela está convicta, pastor Magno. Isso é muito pouco para detê-la. Ei, gente, como é lindo um crente, um cristão determinado, convicto. Ele cai aqui, levanta-se, bate a poeira e sai. Cai acolá, levanta-se, bate a poeira e sai. Cai de novo, levanta-se, bate a poeira e sai. Em glória, convicto, olhando para Jesus, como disse o autor aos Hebreus, autor e consumador da nossa fé. Focado, consistente. Estou vivo. Estou vivo. Sai. Ei, você está vivo. Você está viva. Ei, o Senhor não vai arrebatar mortos. Ele vai arrebatar vivos. Vivos na fé. Vivos na esperança. Aleluia. Seja Deus louvado. Glória! Enquanto os seus discípulos estão discutindo acerca dela, do seu aparente incômodo, a Bíblia diz que Jesus responde: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor. Mais uma vez, além de Jesus não responder palavra alguma, Jesus responde aos discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele toca na ferida do preconceito religioso, social. Ele toca na ferida, mas não é o bastante para a deter. Pelo contrário, aumenta mais ainda a sua fé. Porque tudo que Jesus está falando, ela é conhecedora. Eu sei que não sou filha, aleluia. Eu sei que não sou privilegiada. Eu sei, eu tenho entendimento. Mas sei também quem o Senhor é. Gente, não, gente, pelo amor de Deus. Eu sei de tudo isso que os senhores estão falando. Mas também sei quem o Senhor é. Ela está dizendo exatamente isso. Chamando Jesus mais uma vez, sem diminuir o tom. A proposta aqui, no original, ela aumenta a intensidade em declará-lo Senhor. E diz: ajude-me. Porque nesse instante, ninguém mais poderia intervir, ninguém mais poderia impedir a conversa, senão o próprio Cristo, porque ela inicia a conversa se ajoelhando. Ela adorou. E a palavra adorou aqui, proskuneo e letreu, propõe encurvar-se, homenageando, prostrar-se. Como se não bastasse o clamor, ela lança-se. Enquanto os discípulos estão debatendo com Jesus acerca dela, ela não perde tempo e corre aos pés. Gentilmente diga comigo: enquanto falam de mim, eu adoro. Vamos lá. Vamos falar mais uma vez, para ficar massificado, em nome de Jesus. Enquanto falam de mim, eu não posso perder tempo. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro.
Se ela já estava incomodando, agora que ela está incomodando. Se ela utiliza de uma palavra que não é nossa, está se utilizando de uma atitude que também não é sua. Uma pagã, ajoelhada diante de Cristo. Ela era inimiga, mas tinha senha. Diga comigo, o inimigo de posse da senha. Quem aqui já foi militar? Quem aqui é militar, perdão? A pergunta é melhor essa. O pastor Magno é militar, quem mais é militar aqui? Quem aqui já foi militar? Eu passei 5 anos na caserna. Passei 5 anos no primeiro grupamento de engenharia e construção, em João Pessoa. Tive a oportunidade de trabalhar com 5 generais. Eu conheci um pouco sobre senha e contrassenha. E o inimigo de posse da senha é um prejuízo terrível. Só que no caso dela, foi um benefício extraordinário. A senha que era aparentemente restrita aos filhos, chegou a uma pagã. Como chegou, pastor? Vamos lá, vamos aprender agora. No versículo 27, a mulher disse, 26, Jesus disse, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A palavra aqui é cunério, cachorro de estimação. Cunérion, e não cunérios, que era apenas cão. Jesus poderia ter utilizado do mesmo termo que os seus discípulos e os judeus comumente utilizavam, cães, cunérios. Mas ele vai chamar ela de cunérion, cachorrinho de estimação. Ele chama ela para próximo e diz, não é lícito. Aqui está o ápice do fortalecimento, da nutrição, da fé daquela mulher. A grande lição vai vir agora. Jesus vai dar aqui agora uma grande e extraordinária lição. E já vamos partir para a conclusão dessa reflexão. Falei que seria breve, porém verdadeiro e muito objetivo. Olha que coisa extraordinária vai acontecer. Jesus olha para ela e vai chegar no extremo da resistência. Vai lembrar para ela na frente de todos que ela não é filha. Não é lícito pegar o pão dos filhos que é posto na mesa e lançar aos cãezinhos que estão no chão, cães de estimação. Ele considera ela como tal. Ao que ela responde, versículo 27, a mulher disse, é verdade, Senhor. Ela continua chamando ele de Senhor. É verdade, Senhor. Ela está mais ou menos assim, ela dizendo, eu sei disso. Eu sou conhecedora desse fato, dessa verdade. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Aqui está a motivação maior que fez ela chegar até Jesus. Ela está descrevendo, além da sua filha, também o que levou-a diante dele. O reconhecimento de quem ele era. Como, pastor? Você já deve ter ouvido muitos comentários acerca desse episódio e principalmente dessa afirmação dessa mulher. Mas não esqueça desse, guarde com os demais. Vai lhe ajudar bastante. Ela está dizendo mais ou menos isso aqui. Senhor, é verdade, eu não sou filha. Eu não como na mesa. O que chega a mim até lá, o que chega a mim lá, é migalhas. Eu não sei de tudo. Mas o que eu sei, o que chegou até lá, foi o suficiente para que eu estivesse aqui. Gente. Para mim não chega pão, para mim chega migalhas. Mas as migalhas que chegam, eu me alimento. E foi por me alimentar das migalhas que eu estou aqui acreditando que o Senhor pode mudar a minha história. Aleluia! É lamentável saber também que dentro desse contexto há filhos que comem na mesa, que desprezam um pão posto, mas há inimigos que não comem na mesa, mas não abrem mão das migalhas.
pesa do pão, mas tem inimigo fazendo dele, oh glória, a substância da sua vida. Se prepare, pastor Magno, virão pessoas a esta casa, famintos pelo pão, pois chegou migalhas até eles, e eles virão aqui para comerem da substância deste pão, e farão um exército forte e destemido, para ganharem o Recanto das Emas, para ganharem Brasília. Então Jesus agora não podia ser diferente. Ele vai concluir a extraordinária lição. Aleluia. Mulher, que grande fé. Irmãos, tem que dizer isso perante aos seus discípulos, aqueles que achavam ser os melhores, gente, os prestigiosos. Como assim? Tamanha fé? Como assim? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A fé dessa mulher é extraordinária, de modo que ela conseguiu arrancar de mim a transformação de sua vida, da sua família, da sua filha. A Bíblia diz que naquele momento a sua filha foi liberta. Ei, enquanto você aqui está consistente, perseverando, enquanto você aqui está, o reino espiritual, isso aqui não é jargão de pregador, não, isso aqui não é para, sabe, lhe motivar apenas, não, isso aqui não é sensacionalismo, não, isso aqui é Bíblia, é Deus falando aos nossos corações. Enquanto estamos aqui buscando a sua face, Ele está cuidando das nossas necessidades. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. É isto que você está precisando, é isso que lhe deteu por muito tempo. Enquanto você está aqui buscando ao Senhor, aquilo que lhe detém, aquilo que está obstaculando a sua caminhada, o Senhor está destruindo, está trazendo à tona a sua glória, para desvencilhar você de uma vez por toda dessas amarras que lhe impedem a avançar. Receba nesta manhã de domingo o lenitivo na sua alma, o combustível na sua fé. Receba nesta manhã o fertilizante para o crescimento de seu entendimento espiritual, para não ficar à margem, mas para permanecer a despeito da opinião pública, fazendo aquilo que é prioridade diante de Deus, que é buscar a sua face. Levante as suas duas mãos comigo e dê um aplauso bem forte ao Senhor, que é Deus. Aleluia! Diga comigo: parar nunca. Repita: parar nunca. Olhe para o seu irmão de lado, diga isso para ele: não pare, não volte atrás, não retroceda, não se detenha, não fique triste, oh glória, por aquilo que falaram. Não, alegre-se, por que, pastor, eu tenho que me alegrar? O Senhor recebeu a sua adoração, o Senhor recebeu o seu louvor, o Senhor recebeu o seu clamor. Glória, seja cheio de fé. Diga amém. Espero que tenhamos sido alimentados nesta manhã. Obrigado a todos. E em saindo daqui, eu quero ter a plena convicção de que você não vai pôr em prática esse plano de voltar atrás. Não. Pelo contrário, você vai rasgar. Glória. Você vai permanecer firme. Não vai ser a sua casa, não vai ser amigos próximos ou distantes, não vai ser essa voz que lhe incomoda até agora, incomodava, porque o Espírito Santo do Senhor te abraça nesta manhã. Ele pega pela tua mão e te diz: tu és meu,
tu és minha. E aquele a quem o Senhor toma pela mão, Satanás não arrebata. E todas as obras de Satanás foram desfeitas pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Mais uma vez, uma salva de palmas ao Senhor Jesus.